Hülkenberg vem com a seguinte fala: matemos 2 coelhos com uma cajadada. Não quero ajuda de ninguém. Hadjar fala sobre relação com Hamilton. Brad Pitt dirige McLaren atual e revive carro de Senna nos Estados Unidos. Tem algo mágico. Verstappen elege pistas com status especial e Brasil está incluído. Desde que a Liberty Media assumiu o controle da Fórmula 1 em 2017, o calendário da categoria tem passado por uma transformação significativa. Novos destinos com forte apelo comercial, como Las Vegas e Jeddah, foram adicionados à temporada, enquanto traçados históricos ficaram de fora ou entraram em regime de rodízio. Para Max Verstappen, no entanto, o charme e o valor esportivo da F1 continuam atrelados aos circuitos tradicionais. Em entrevista, o tetracampeão mundial afirmou que algumas pistas merecem um lugar fixo no calendário por mérito puro de qualidade esportiva. Abre aspas. Circuitos que, na minha opinião, merecem um status especial e que sempre deve estar no calendário, puramente por méritos esportivos, são Spa-Francorchamps, Zandvoort, Silverstone, Imola, Suzuka e o Brasil. A preocupação de Max não é infundada. Enquanto Spa renovou o contrato com a Fórmula 1 até 2031, o acordo prevê um sistema de rodízio, o que fará com que o GP da Bélgica fique de fora em 2028 e 2030. Já Imola está atualmente fora da temporada 26 e o contrato de Zandvoort, casa do GP da Holanda, termina no fim de 25. Por outro lado, Suzuka está garantida até 2029, Interlagos até 2030 e Silverstone renovou até 2034. Outro tema abordado por Max foi o retorno do lendário traçado de Nordschleife, em Nürburgring, conhecido como Inferno Verde. A pista foi palco de diversas corridas de F1 até 1976, quando o grave acidente de Niki Lauda forçou a categoria a repensar sua segurança. Desde então, apenas o circuito moderno de Nürburgring recebeu corridas esporádicas, com aparições em 2009, 11, 13 e 20. Verstappen, que pilotou recentemente um carro da categoria GT3 em Nordschleife, não vê futuro para a F1 no traçado. Isso não vai acontecer com os carros de F1 que temos agora, eu acho. Com a velocidade dos GT3, tudo bem, ainda é possível. Eu já vi algumas filmagens antigas, inclusive da Fórmula 1 em Nordschleife. Uma coisa é certa, F1 lá, isso nunca mais vai acontecer, é perigoso demais. O holandês encerrou com uma reflexão sobre os rumos atuais da categoria e a expansão do calendário, que em 25 conta com 24 etapas. Para ele, o excesso de corridas compromete o equilíbrio da temporada e a identidade da F1. No fim das contas, você espera que uma cultura do automobilismo se desenvolva nesses países. Mas, se dependesse de mim, o calendário seria bem diferente e também teria menos corridas. A fala de Verstappen ecoa como uma crítica que tem sido feita com frequência por fãs e figuras do paddock. O risco de a F1 perder parte de sua essência ao priorizar mercados comerciais em detrimento do valor esportivo. Ao defender pistas como Spa, Suzuka e Interlagos, o piloto da Red Bull parece tentar preservar o que considera o DNA da categoria. Brad Pitt finalmente realizou um dos sonhos que acalentou durante os 3 anos de produção do filme F1, sentar-se ao volante de um carro real da Fórmula 1. Após gravar diversas cenas com o modelo adaptado da F2, o astro de Hollywood teve a oportunidade rara de acelerar um F1 de verdade. O MCL60, carro da McLaren na temporada 23, durante um teste privado no Circuito das Américas em Austin na última quinta-feira. A ação foi organizada pela própria McLaren, que ofereceu o monoposto ao ator em um ambiente controlado. A informação foi confirmada pelo portal neerlandês Racing News 365. Pitt já havia estado em Cota um dia antes, quando acompanhou de perto os testes de Lando Norris e recebeu orientações sobre como pilotar o carro. O circuito texano ainda receberá uma etapa da temporada 25 da F1 entre os dias 17 e 19 de outubro. Até então, Brad Pitt vinha gravando cenas com um carro de F2 especialmente modificado, para se parecer com um de F1. Essas imagens foram feitas em pistas icônicas como Silverstone e Yas Marina, sempre fora do contexto competitivo da categoria. Em meio à preparação para o papel de Sonny Hayes, um veterano das pistas que retorna à F1, Pitt também teve a chance de viver outro momento simbólico. Entrou em um dos carros utilizados por Ayrton Senna, o nosso lendário tricampeão mundial. O modelo era a McLaren MP4/8, utilizado por Senna em 1993, ano de suas últimas vitórias na categoria. No longa dirigido por Joseph Kosinski, que também dirigiu Top Gun Maverick, Senna aparece como um dos rivais históricos do personagem de Pitt. Em uma das cenas, o brasileiro para seu carro para ajudar o protagonista, construindo uma ligação entre as trajetórias fictícia e real. Brad Pitt afirmou ao site brasileiro Omelete, abre aspas, ele é a barra. Nós homenageamos a modalidade e esses imortais. E com certeza Senna está entre os maiores, se não for o maior de todos. Eu pude entrar. E era impressionante como ele conseguia fazer tudo aquilo com aquele carro. Você se sente desprotegido, muito próximo do chão. Kosinski, o diretor, explicou como a inclusão de Senna no filme foi planejada com cuidado e respeito. Se fôssemos perguntar para os pilotos de F1 com qual piloto eles disputariam uma corrida se pudessem, todos eles diriam Ayrton Senna. Posso te garantir.
Todos eles falaram isso e imediatamente concluímos que precisávamos colocar Sonny na mesma pista. Fomos até a família de Senna e eles foram gentis e nos deixaram colocar não só o nome, como o carro em diversas cenas. A estreia mundial do filme F1 acontece no dia 26 de junho, próxima quinta-feira, tá pertinho, hein? Inclusive aqui no Brasil. O elenco também conta com Denson Widers, Javier Bardem, Kerry Condon e Simona Ashley. Lewis Hamilton, heptacampeão da F1, também está envolvido na produção como coprodutor, contribuindo para garantir realismo técnico e fidelidade à cultura do esporte. Com o lançamento iminente e sua participação no filme intensamente divulgada, Brad Pitt se tornou, por algumas semanas, uma das figuras mais comentadas do paddock, não apenas como ator, mas como alguém que mergulhou com intensidade na realidade da Fórmula 1. Isaac Hadjar, uma das grandes revelações da atual temporada, não esconde a admiração que sente por Lewis Hamilton, mas ao longo das primeiras etapas do ano, o francês da Racing Bulls também passou a ver o heptacampeão mundial como adversário direto nas pistas, e apesar do respeito, garante que a proximidade tem limites claros. Em entrevista ao jornal Mundo Esportivo, Hadjar comentou como tem sido conviver com Hamilton e também com o pai do britânico, Anthony Hamilton, desde que estreou na F1. A relação entre os dois ganhou notoriedade logo na abertura do campeonato, na Austrália, quando Hadjar sofreu um acidente ainda na volta de apresentação. Na ocasião, Hamilton e seu pai ofereceram apoio imediato ao jovem piloto. A relação amistosa, no entanto, não inclui troca de conselhos ou mentorias constantes. Segundo o francês, apesar da admiração, o fato de serem competidores diretos impede esse tipo de troca. Ele não me dá muitos conselhos, porque ainda somos rivais. Se eu precisar de conselhos, vou pedir, mas não preciso de ajuda. Não gosto de pedir ajuda, prefiro aprender por conta própria. Hadjar também comparou sua adaptação à F1 com o desafio de Hamilton na Ferrari, mas o novato acredita que há poucas semelhanças entre as duas situações. Segundo ele, a transição do heptacampeão para uma nova equipe exige mais desapego de hábitos adquiridos ao longo de anos com a Mercedes, algo que ele não precisa lidar neste momento. Sim, há casos em que o piloto já está há anos no mesmo carro com certos hábitos, e aí a mudança é muito mais brusca. Eu não tenho esses hábitos, entende? Estou em um carro de F1. Um ano antes, estava em um carro de F2, e antes disso, estava em um carro de F3. Portanto, estou sempre mudando, sempre me adaptando. Não tenho hábitos, e o hábito é o pior inimigo. Hadjar tem sido um dos destaques da Racing Bulls em 2025. O francês terminou entre os 10 primeiros em 3 finais de semana consecutivos e ganhou elogios públicos de Helmut Marko, conselheiro da Red Bull. Seu nome, inclusive, já foi ventilado como possível substituto de Yuki Tsunoda, que vive temporada inconsistente. O respeito por Hamilton permanece, mas Hadjar deixou claro que pretende trilhar seu caminho por mérito próprio. A convivência com uma lenda da F1 é valiosa, mas a postura competitiva segue firme. Ele quer crescer, aprender e conquistar espaço na elite do automobilismo sozinho. Todo mundo já sabe que a Sauber voltou a pontuar na Fórmula 1 e, novamente, graças ao talento e à experiência de Nico Hülkenberg. O alemão, que já havia surpreendido com o 5º lugar no GP da Espanha, somou mais 4 pontos com a 8ª colocação no Canadá. E como o próprio piloto revelou, um detalhe curioso foi decisivo para o bom resultado: a disputa entre Franco e Alexander Albon. Logo após a corrida em Montreal, Hülkenberg explicou como conseguiu aproveitar o momento exato para ultrapassar os dois adversários de uma só vez. Abre aspas. Franco me fez um favor. Ele teve uma pequena luta com Albon nas curvas 8 e 9, o que fez os dois espalharem um pouco. Pude ultrapassar na saída da curva e basicamente matar 2 pássaros com uma pedrada só. O resultado no Canadá reforça a boa fase vivida pela equipe suíça após as atualizações introduzidas em Barcelona. Ainda que o C45 siga longe de brigar nas primeiras posições, o salto de desempenho é evidente, principalmente considerando que os 2 últimos circuitos, Catalunha e Montreal, exigem características bem distintas dos carros. Mesmo assim, Hülkenberg preferiu manter os pés no chão quando questionado se a Sauber agora pode sonhar com pontos de forma consistente. Ainda não. Mas seria obviamente legal se pudéssemos manter a fase atual. Mas definitivamente temos esse impulso do nosso lado. O piloto destacou que o comportamento do carro melhorou significativamente nas corridas, e não apenas em classificações, desde a chegada do novo pacote técnico. E como eu disse, acho que o carro se torna um pouco mais vivo com o acerto de corrida. A atualização está se pagando com mais consistência e um equilíbrio melhor. Por fim, o alemão celebrou o fato de a Sauber ter sido competitiva em 2 tipos de pistas bem diferentes, algo que pode indicar maior versatilidade do modelo atual. Então, foi muito bom. Barcelona e Canadá são circuitos muito diferentes, e fomos competitivos nos 2 dentro do pelotão intermediário. Então, não há razão para pensar que não. Fecha aspas. Com a nova atualização da Sauber, você acredita que Gabriel Bortoleto vai conseguir pontuar dentro dessa temporada? Sim, não, por quê? Comente aqui embaixo. E aí, você já está hypado para o filme da Fórmula 1? Já comprou seus ingressos? Tem grandes expectativas ou nem tantas assim? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço para você o famoso triplo C.
Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.